Bem-vindos ao canal Literatura Bíblica Maná. Principais ensinamentos de Jesus para vivenciar no dia a dia. Jesus deixou vários ensinamentos a respeito de muitas áreas da vida humana que são essenciais para os dias de hoje. Ensinou, principalmente, sobre amor ao Pai e como devemos conhecer ao Pai. Confiar no Pai é essencial para ter paz. Jesus nos alerta sobre o perigo da ansiedade e de como as preocupações diárias com a vida terrena concorrem com a fé. Nesta importante lição, dada no Sermão da Montanha, ele nos ensina a aquietar-nos confiando que não somos nós, mas Deus, o Pai Celestial, é quem governa e controla todas as coisas. Por isso, podemos crer, buscando a Ele em primeiro lugar. Priorize o Senhor e a sua justiça, dando a devida importância às coisas de Deus. Esta é a chave para diminuir a ansiedade e o estresse. O perdão divino está disponível aos arrependidos, pois o Pai é misericordioso. Deus é infinitamente amoroso. Diferentemente de nós, Ele perdoa totalmente sem se ressentir de ninguém. Mesmo para aqueles que se perderam ou se desviaram dos caminhos do Senhor, há nova chance e oportunidade de voltar para a casa do Pai. Arrependa-se e peça perdão pelas más decisões que te afastaram de Deus e volte hoje mesmo para a sua presença. A parábola do filho pródigo, Lucas 15, 11, 32, é um excelente ensinamento sobre a bondade e misericórdia de Deus pelos seus filhos. A pureza agrada a Deus. Por isso os corações precisam ser purificados. Ser puro é ter um coração reto perante Deus, expressando bondade em palavras e atitudes. Por outro lado, palavras e ações ruins procedem de um coração impuro e é isso que torna a pessoa impura. Jesus mostrou a diferença entre a pureza e corrupção humana, como algo que reflete o seu interior. Não é o que comemos, mas é o que sai do nosso coração que pode nos tornar impuros. Cristo alertou sobre a importância de cuidar do coração para evitar comportamentos prejudiciais, como homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubo, falsos testemunhos, etc. Mateus 15, 10, 20. Hábitos e tradições religiosas podem dar aparência de pureza, mas Deus vê o coração. Quem é plantado pelo Senhor tem a sua palavra no coração. Por isso, os maus pensamentos, as palavras ofensivas e más atitudes que, como erva daninha, nascem no coração precisam ser arrancados pela raiz. Jesus ensina como ser feliz de verdade. A verdadeira felicidade não está nas coisas materiais nem nos prazeres dessa vida, mas sim em seguir a Deus e praticar a justiça. Segundo Jesus, para ser feliz de verdade, precisamos de viver um padrão diferente do mundo, como filhos de Deus. Por exemplo, ele disse, em seu ensino sobre as bem-aventuranças, Mateus 5, 1, 12, que mais que felizes são os que choram, pois serão consolados. Também disse serem mais que felizes aqueles que reconhecem a sua necessidade de Deus, que buscam a justiça, que são limpos de coração, que são pacificadores, misericordiosos, mansos. Parece contraditório, mas também são felizes aqueles que são perseguidos por causa da justiça e que sofrem devido ao seu testemunho em Cristo. Para estes, estão reservadas bênçãos e recompensas celestiais. Como devem ser os verdadeiros discípulos de Jesus? Um discípulo de Cristo precisa servir e amá-lo como também ao próximo, seguindo os passos do seu Mestre, Jesus Cristo. Ele nos deu o exemplo. Sendo o Senhor, veio para servir, dando a sua vida em resgate de muitos. Mateus 20, 24, 28. Por isso, todo cristão deve também servir aos outros, colocando os interesses dos demais acima dos seus próprios. Essa é uma lição importante para os discípulos aplicarem no seu dia a dia, seja no trabalho, na família, na igreja ou na sociedade em geral, buscando servir de maneira desinteressada sem querer exercer poder e controle sobre os outros. Como reconhecer um falso profeta? Devemos estar atentos aos falsos mestres, que se disfarçam como bons, mas que, na verdade, são maus.
Eles são líderes religiosos dissimulados, mas, certamente, deixam transparecer sua hipocrisia nas suas ações e reações. Os falsos profetas podem ser reconhecidos pelos seus frutos ruins. Isto é, seu modo de vida incompatível com o que a Bíblia ensina. Fique atento! Embora disfarçados de ovelhas, esses enganadores, por dentro, são lobos devoradores. Mateus 7, 15, 20, que só querem tragar as ovelhas distraídas. A importância de amar e perdoar sempre. Os ensinamentos de Jesus sobre amar e perdoar nos desafiam a adotar uma postura de compaixão, bondade e reconciliação em nossos relacionamentos. Ele nos chama a amar os outros como Ele nos amou, demonstrando perdão, graça e misericórdia. Ao vivermos esses princípios, refletimos o caráter de Cristo e testemunhamos seu amor transformador no mundo. Perdão e reconciliação são palavras de ordem na vida dos filhos de Deus. A lição principal é o cuidado com as pessoas e a busca pela reconciliação, seguindo o exemplo de Jesus. Em toda a sua vida, Cristo nos ensinou sobre a importância de valorizar cada pessoa individualmente, amando e buscando a edificação mútua. Mesmo que algumas vezes seja necessário haver uma correção fraterna ou advertência, sempre devemos ir ao encontro de um irmão que tenha falhado contra nós, e buscar corrigi-lo em particular, tendo sempre em vista a harmonia e a paz com todos. Se não funcionar, devemos procurar a ajuda de outras pessoas de confiança que tenham maturidade, da comunidade da igreja, sempre com o objetivo de restaurar o relacionamento entre a família, irmãos, ou mesmo com descrentes. Amar como Jesus amou é o segredo. Ele deu o exemplo supremo de amor e perdão ao sacrificar sua vida na cruz pelos pecados da humanidade. Cristo ensinou que seus seguidores devem amar uns aos outros como Ele os amou, mostrando um amor sacrificial e servil, colocando as necessidades dos outros acima das suas próprias. Como orar como convém? A oração deve ser uma conversa sincera com Deus, feita com fé e humildade, sem repetição mecânica de palavras e sem ostentação. Também não devemos buscar a atenção dos outros ao orar. Mas sim, devemos orar em particular, num lugar reservado, com fé, autenticidade e humildade ao nosso Pai Celestial. A oração coletiva, junto da comunidade de fé também é importante, mas é fundamental mantermos a nossa comunicação pessoal com Deus. Jesus também ensinou um modelo, a oração do Pai Nosso, segundo a qual devemos glorificar a Deus, buscar o seu reino e vontade, pedir o pão de cada dia e o perdão pelas nossas dívidas, além do livramento do mal. Ao perdoarmos, também seremos perdoados por Deus. Mateus 6, 5, 15. Servir e reconhecer dignidade em pessoas excluídas. Servir e amar pessoas marginalizadas é outro ensino importante de Jesus. Devemos ajudar as pessoas necessitadas, pobres, doentes, carentes, pois quando fazemos isso, estamos fazendo para o próprio Deus. Na ilustração de Jesus, ele disse que os justos receberão os privilégios do reino de Deus porque: pois eu tive fome, e vocês me deram de comer, tive sede, e vocês me deram de beber, fui estrangeiro, e vocês me acolheram, necessitei de roupas, e vocês me vestiram, estive enfermo, e vocês cuidaram de mim, estive preso, e vocês me visitaram. Mateus 25, 35, 36. No julgamento final, todas as nações serão divididas em dois grupos e colocados em lados opostos. À direita ficarão os justos, e à esquerda os injustos. Estes são aqueles que negligenciam a ajuda e o amor ao próximo. Mateus 25, 31, 42. Aproveite as oportunidades que surgirem para estender a mão às outras pessoas, sabendo que Deus vê e recompensará. Ajude aqueles que mais precisam, reconhecendo que a expressão de seu amor aos outros é também uma dedicação direta ao Senhor. E isso trará frutos eternos. Como obter a provisão divina do pão da vida? Jesus Cristo é a provisão perfeita para a nossa alma.
Todo mundo passa por privações, fome de justiça, sede de amor, de paz, de alegria verdadeira, de harmonia. A maldade no coração dos homens causa essa inanição doentia. Mas Jesus é o pão de Deus, que desceu do céu para dar vida ao mundo. Isso significa que é Ele a única fonte de sustento espiritual que sacia totalmente a fome da alma humana. Tal como o pão é um alimento básico e necessário para nutrir o corpo, Jesus Cristo também é o sustento dado por Deus para suprir a necessidade das pessoas. Ele é fonte para a vida eterna. Somente em Jesus Cristo encontramos aquilo que buscamos em nosso íntimo. Ao se referir a si mesmo como o pão da vida, Jesus destaca que veio nos trazer vida. Este foi o seu propósito de cumprir a vontade do Pai, que é que todos creiam e que ninguém se perca. João 6, 35, 48. A menos que tenhamos fé no Filho de Deus, a nossa fome existencial jamais poderá ser suprida pelo materialismo, pela incredulidade ou pelos prazeres deste mundo. Alimente-se de Jesus, crendo totalmente nele como seu Senhor e Salvador. Creia que Jesus veio salvar e perdoar todos os que creem. E, somente pela fé em Cristo é que temos acesso à vida eterna. Sua satisfação verdadeira, a busca pela felicidade tem um destino certo, Jesus Cristo. Somente nele temos o contentamento e plenitude, que muitos buscam nas coisas desse mundo, mas sem resposta. Sua fonte de sustento, dependa dele para seu sustento físico, emocional e intelectual. Cristo é suficiente para você. Seu Senhor e Deus, Jesus Cristo é o Filho Deus, creia na origem e natureza divina de Cristo. Como viver a unidade e a fidelidade no casamento? Deus é fiel e ama a fidelidade. Ele quer que sejamos fiéis a nossas alianças, com Ele, com os nossos cônjuges e com todos. Os ensinamentos de Jesus nos lembram da importância de honrar e valorizar essa instituição divinamente estabelecida. Ele nos convida a amar, respeitar e cuidar do nosso cônjuge, buscando a unidade, a fidelidade e a harmonia em nossos relacionamentos matrimoniais. O casamento é o primeiro passo para o começo de novas famílias. Não se trata de uma condição obrigatória para todos, mas aqueles que se casam devem respeitar os princípios de Deus para a família, expressos nas Escrituras. Jesus reiterou algumas lições. O Criador os fez homem e mulher. O casamento deve ser entre um homem e uma mulher. Jesus explicou que conforme o Criador os fez, macho e fêmea, deveriam se unir em laço de matrimônio seguindo esse modelo. Deixar pai e mãe. Esse é um passo importante para o casal, que deve deixar a vida de solteiro e iniciar uma nova fase da vida, junto de seu cônjuge, formando uma nova família. Dois que se tornam um, pressupõem uma vida em comum, unida, partilhada em amor, sem egoísmo, seja qual for a situação. Jesus ensinou que o casamento é uma união sagrada entre um homem e uma mulher, estabelecida por Deus. O que Deus uniu, ninguém o separe. O propósito original de Deus é a união plena e constante de dois que se tornam um. Jesus ensinou sobre a importância da unidade e da reconciliação no casamento. Ele incentivou os cônjuges a resolverem seus conflitos pacificamente, buscando a reconciliação e o perdão mútuo. Cristo destacou a necessidade de perdoar e ser misericordioso, mostrando assim o caminho para a restauração dos relacionamentos conjugais. O divórcio não foi projetado por Deus. É uma condição excepcional em casos de infidelidade conjugal, abusos causados por uma das partes do casal, traição, maus tratos, violência, etc. Essa via só se tornou uma alternativa válida por causa da dureza dos corações das pessoas. Mateus 19, 4, 8. O adultério é reprovável diante de Deus. Malaquias 2, 16. Jesus enfatizou a importância da fidelidade no casamento. Ele condenou o adultério, ensinando que aquele que olha para outra pessoa com desejo sexual já cometeu adultério no coração.
Jesus encorajou seus seguidores a buscar a pureza de coração e a evitar qualquer ação ou pensamento que pudesse levar à quebra da fidelidade matrimonial. Quem ainda não se casou pode optar por ser solteiro ou celibatário, se essa for a sua aptidão. Jesus explicou que alguns nasceram incapazes para o casamento, outros foram incapacitados pelos homens e outros assumem essa opção por causa do reino de Deus. Mas cada um deve considerar a sua própria condição de solteiro ou casado e aceitá-la, conforme Jesus disse, Mateus 19, 11, 12. Mas sempre vivendo em pureza e fidelidade. A importância do novo nascimento na vida espiritual. Nascer de novo significa crer e receber o Espírito de Deus que nos recria interiormente. Um acontecimento sobrenatural, operado pelo Espírito Santo na vida daqueles que creem em Jesus. Isto é, pela fé em Jesus, o Espírito de Deus passa a morar nos cristãos, e produz uma nova vida, de dentro para fora. A nova vida que não advém de um processo natural, na qual necessite de retornar para o ventre materno, João 3, 1, 21. Também não segue lógicas como a da reencarnação, ou de renascimento mental da autoajuda, nem autossalvação. O novo nascimento traduz-se em uma mudança radical e uma realidade totalmente nova da nossa condição, provocados por Jesus. Só assim nos tornamos filhos de Deus, João 1:12. Nascendo da água e do Espírito, que é o batismo nas águas, como reconhecimento que somos pecadores, carentes da ressurreição vinda de Deus. Como não supervalorizar o dinheiro? O dinheiro foi um dos temas mais abordados nos ensinamentos do Senhor. Não porque ele seja idealmente importante, mas porque Deus sabe da importância que lhe damos e como isso pode nos afastar totalmente da sua vontade. Por isso Jesus alerta, ninguém pode servir a dois senhores, a Deus e ao dinheiro. O ponto central é a valorização excessiva que damos às riquezas, ao ponto de fazer do dinheiro nosso ídolo pessoal. Isso pode nos desviar do caminho que é Cristo. De fato, a Bíblia ensina que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, 1 Timóteo 6, 10. Por isso a nossa relação com o dinheiro deve ser equilibrada, sem avareza e ganância, servindo-se dele mas sem se tornar servo dele. Jesus ensinou sobre a importância de se colocar Deus em primeiro lugar, não permitindo que o dinheiro se torne um Deus ou uma fonte de segurança e identidade. Vejamos alguns outros princípios importantes acerca do dinheiro. Confiar que Deus dá a provisão. Jesus nos exorta a não nos preocuparmos com as necessidades materiais, mas a confiar em Deus para nos prover. Ele lembra-nos de que Deus cuida das aves do céu e das flores do campo, e se Ele cuida deles, cuidará muito mais de nós. Jesus nos incentiva a buscar o reino de Deus em primeiro lugar, confiando que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Mateus 6, 25, 34. Dar generosamente. Jesus incentiva a benevolência e ensina que aqueles que dão com liberalidade e altruísmo também receberão generosidade em suas vidas. Lucas 6, 38. Não acumular tesouros na terra. Jesus nos alerta sobre a futilidade de buscar riquezas terrenas que são passageiras, incentivando-nos a investir em coisas eternas. Mateus 6, 19, 21. Ser fiel na administração dos nossos recursos. Através da parábola dos talentos, Jesus ensina a importância de sermos fiéis e responsáveis na administração do que Deus nos confia, quer seja pouco ou muito. O reino de Deus. Como buscá-lo em primeiro lugar? Embora pareça um conceito muito abstrato, o reino de Deus, dos céus ou de Cristo, é uma realidade espiritual, composta pelo Rei soberano e seus fiéis, os humildes e perseverantes filhos que amam o seu Senhor e Deus. É um reino de amor, espiritual e verdadeiro. Este reino não se trata de uma estrutura social ou religiosa visível ou material, mas a condição interior da pessoa que aceita o governo de Deus sobre a sua vida.
O reino de Deus se estabelece quando há o reconhecimento da nossa pecaminosidade e da total dependência da graça de Deus. A chegada do reino de Deus está associada ao início do relacionamento pessoal com Deus. Isso está associado à vinda de Jesus Cristo ao mundo e à sua obra através do Espírito Santo. Aqueles que entrarão e verão o reino eterno do Senhor são aqueles que vivem em conformidade com os princípios bíblicos de Deus. Não significa observar um conjunto de regras ou práticas religiosas, mas estar sujeito ao Filho amado, Jesus. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Colossenses 1:13. A Bíblia diz que o reino dos céus é eterno. Lucas 1:32, 33, consiste em poder. 1 Coríntios 4:20, já veio através de Jesus, portanto está entre nós em crescimento e expansão, e se estabelecerá plenamente na segunda vinda de Jesus. Jesus descreveu as características do reino de Deus por meio de parábolas, enfatizando que é um reino de justiça, amor, humildade e serviço. Ele ensinou que no reino de Deus, os últimos serão os primeiros, os humildes serão exaltados e os que servem serão os maiores. Os ensinamentos de Jesus sobre o reino de Deus nos convidam a buscar e valorizar esse reino espiritual em nossas vidas. Ele nos chama para nos arrependermos, crermos, servirmos e vivermos de acordo com os princípios do reino. O reino de Deus traz esperança, transformação e uma perspectiva eterna que transcende as realidades terrenas. Jesus ensinou a respeito do fim dos tempos. Cristo ensinou sobre o final dos tempos em várias ocasiões, alertando aos seus seguidores a estarem vigilantes e viverem uma vida de fé e retidão. A aproximação do fim também nos incentiva a compartilhar o amor de Cristo com os outros e aguardar com esperança a segunda vinda do Senhor Jesus. Ele nos lembra que, apesar das dificuldades e desafios que podemos enfrentar, temos a promessa da salvação eterna, se permanecermos firmes na sua palavra. No chamado sermão profético de Jesus descrito em Mateus 24, 25, também em Marcos 13 e em Lucas 21, vemos a descrição de acontecimentos futuros, próximos e distantes, que marcam os sinais dos tempos. Jesus descreveu vários sinais que indicariam a proximidade do fim dos tempos, como guerras, fomes, terremotos, perseguição aos seguidores de Cristo e o aumento da maldade no mundo. O princípio das dores. Jesus mencionou que antes da sua segunda vinda, haveria sinais semelhantes às dores de parto, indicando que o tempo está se aproximando. Esses sinais incluem falsos messias, guerras, terremotos, fomes e perseguições. Mateus 24, 3, 8. A grande tribulação. Jesus falou sobre um período de adversidade sem precedentes, quando haverá aflição e sofrimento intensos. Esse tempo será caracterizado por perseguições aos seguidores de Cristo e pelo aumento da maldade. No entanto, Deus protegerá e sustentará seu povo durante esse período. Mateus 24, 21, 22. A segunda vinda do Filho do Homem. Jesus prometeu retornar em glória e poder para julgar o mundo. Sua segunda vinda será visível, gloriosa e testemunhada por todos. Ele virá para buscar os seus escolhidos, estabelecer seu reino e recompensar os justos. Mateus 24, 29, 31. O juízo final. Após a segunda vinda de Jesus, ocorrerá o grande julgamento, também conhecido como o juízo final. Nesse momento, todas as pessoas de todas as nações e de todos os tempos serão julgadas por suas obras e atitudes durante a vida terrena. Os crentes em Cristo serão recompensados com a vida eterna, enquanto os incrédulos enfrentarão a condenação eterna. Mateus 25, 31, 46. Em todos os ensinamentos de Jesus podemos encontrar um modo de viver que transparece e revela o plano perfeito do Pai, como o amor dele por nós quebra todo tipo de barreira. Conheça mais sobre a Bíblia Sagrada aqui em nosso canal.